Oi, gente, bom dia. Sou o professor André. Creio que algumas pessoas ainda lembram de mim. Eu estou aqui porque a tia Eliane ela não está bem. Ela não está podendo gravar os vídeos para vocês. E aí eu vou ficar gravando os vídeos até que ela melhore e que ela possa retornar. Tudo bem? Então nós estaremos juntos aprendendo, lendo o nosso livro, fazendo nossas atividades, interagindo e juntos nós vamos ensinar e aprender. Eu quero aprender com vocês e quero que vocês aprendam comigo. Então nessa dinâmica, nessa troca de conhecimentos e informações, nós vamos iniciar a nossa aula hoje. Para nós iniciarmos a nossa aula, eu queria que você abrisse o seu livro, abra o seu livro de história na página 71, tá bom? Vamos abrir o nosso livro de história na página 71 para nós iniciarmos aqui a nossa conversa, para nós iniciarmos a nossa reflexão. Tá? Vai ser muito interessante, vai ser muito bom, é muito gostoso nós sempre aprendermos, é muito bom nós descobrirmos coisas novas. Tá bom? E hoje nós vamos descobrir algumas coisas interessantes e boas para nós guardarmos para a nossa vida inteira. Tá ok? Então, música e dança indígena. Nós vamos continuar estudando os primeiros habitantes do nosso país. Nós vamos continuar estudando aqueles que nos deixaram rica cultura, que nos deixaram ricas informações, que nos deixaram ensinamentos que nós usamos até hoje. Então continuamos estudando esses povos e hoje nós vamos estudar sobre música e dança indígena. E para nós estudarmos, nós vamos fazer da seguinte forma. Eu vou ler alguns trechos do livro e nós vamos parar e fazer algumas considerações. Tá bom? E aí qualquer coisa, qualquer dúvida que não foi retirada nesse vídeo, você pode colocar lá no Google Sala de Aula que com certeza eu vou lhe responder. Até que a tia possa voltar. Tá bom? Então nós estaremos juntos eu espero que seja por um curto período de tempo para que a nossa tia se recupere logo, para ela estar novamente conosco aqui, tá ok? Então, o texto, só lembrando, a página 71 do nosso livro, tá bom? O texto ele está escrito da seguinte forma: a musicalidade indígena revela a visão do mundo que cada grupo indígena tem. Todavia, esta está em constante mudança, mesmo preservando aspectos ancestrais. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que o índio ele registra na sua música, ele deixa cravado na sua música as impressões que ele tem do mundo, mas que essas impressões elas mudam com o passar do tempo, mas que mesmo essas expressões mudando, o registro dos ancestrais acaba ficando na música. Eles podem mudar de impressão, podem mudar de pensamento, mas eles continuam valorizando a sua cultura, eles continuam dando o devido valor àquilo que eles receberam dos ancestrais. Tá bom? Vamos continuar. Ele diz assim: além disso, a música está presente nos cultos, nos ritos, na ligação com os ancestrais, na magia, na cultura, nas festas do grupo, ou seja, em toda maneira de viver. Assim, a música faz parte do universo religioso e mágico. E olha como realmente a música faz parte da cultura indígena, né? A música está envolvida com tudo. Com festas, com rituais, com cultos, com relação com os ancestrais. Então, a música ela é uma ferramenta muito usada pelos índios. Ela é uma ferramenta muito usada na cultura indígena e para a propagação dessa cultura, para a proliferação dessa cultura e para a passagem dessa cultura para os seus descendentes. Então os índios eles valorizam demais a cultura e isso é expresso de maneira explícita na maneira como eles lidam com a música, ok? Então a origem da música indígena se confunde com os mitos fundadores e formadores das tribos. Em algumas tribos acredita-se que a música foi um presente dos deuses, já que estavam insatisfeitos com o silêncio do mundo dos homens. Em outras, acredita-se que a música vem do mundo dos sonhos. Há ainda as situações em que a criação musical é de responsabilidade do pajé ou em homenagem a um guerreiro. O grande tema das músicas indígenas é a natureza.
Então vamos lembrar aí as possibilidades do surgimento da música. Os índios eles falam que algumas tribos, alguns povos dizem que os deuses, cansados com o silêncio do ser humano, enviou a música para eles, ensinou eles a fazerem música. Outras pessoas já acham que os seus ancestrais estavam dormindo e enquanto eles dormiam eles sonhavam com essas músicas, sonhavam com os ritmos e quando eles acordavam eles passavam para o restante das pessoas da tribo e todos ficavam sabendo e todos levavam de geração em geração aquelas músicas que foram recebidas em sonhos. Já outras tribos dizem assim, não, a música é de responsabilidade do pajé. O pajé é que nos traz as músicas, ele é que nos ensina a cantar, ele é que nos ensina aquilo que nós devemos cantar. Ele faz isso para nós e às vezes ele faz isso também em homenagem a determinados guerreiros. Pessoas homenageadas por ter sido guerreiros em nossa tribo, eles também recebem músicas feitas pelo pajé. E um dos temas centrais, a coisa que mais se fala nas músicas dos índios, a coisa que mais se menciona na musicalidade indígena é a natureza. Por isso que ela se coloca como o tema central da música para os índios. Eles acreditam que a música serve como um meio de contato com as forças espirituais. E de fato eles acreditam. Eles acreditam que cantando, que dançando, eles entram em contato com os seres espirituais. Eles entram em contato com os espíritos ancestrais. Eles acreditam verdadeiramente nisso. E eles praticam isso, tá bom? Na musicalidade indígena, percebe-se que há uma divisão, seja por idade, afetividade, gênero ou grupo. Essa divisão está presente no fato de que existem instrumentos exclusivos para homens, específico para as mulheres e outros que servem como brinquedo para as crianças. Então a musicalidade ela está tão entranhada na cultura indígena, ela está tão dentro da cultura indígena que existem instrumentos específicos para homens, existem instrumentos específicos para as mulheres e existem instrumentos específicos para que as crianças possam se divertir, para que as crianças possam brincar com eles. Então, olha como a música entra na cultura do indígena desde que ele é criança. Pequeno ainda, ele já recebe instrumentos. Pequeno ainda, ele já pode começar a manusear esses instrumentos e começar a gostar de executar músicas. E aí, quando ele crescer, ele vai ser um dos indígenas que vai propagar isso aí para as outras gerações. Então, a música ela está infiltrada na cultura indígena, ela é muito importante para os índios, ela vem de tempos remotos em que nem se sabe ao certo como ela veio, como nós estudamos. Existem várias hipóteses de como a música chegou na cultura indígena, de como a música chegou até nós, mas uma coisa é certa, eles valorizam demais, eles acreditam no poder da música. Então a música está intrínseca na cultura indígena. A música, agora vamos para a página 72, certo? Olha o que a gente aprendeu na página 71. Olha o quanto nós aprendemos na página 71. Como é bom aprender, como é bom descobrir. Valorize o seu livro, agradeça os seus pais, agradeça as pessoas que lideram essa coleção de livros, porque ela traz muito conhecimento, ela traz muita cultura. Em uma página só. Olha o quanto tem. Imaginem todas as páginas de todos os seus livros. Valorize, abrace com o seu livro, abrace-se com o seu livro e queira retirar desse livro coisas para a sua vida. Se você fizer isso, você vai ver a diferença que vai fazer uma única página que você lê do seu livro. Mas vamos para a página 72. Na página 72 o texto diz assim: a música, a canção e a dança indígena também está intimamente relacionadas, certo? Música, canção e dança, muito relacionado, muito assim, uma com a outra, tá bom? Existem canções para as mais variadas situações, festas que homenageiam os mortos, momentos infantis, festas de guerreiros, ritos de passagem,
culto aos espíritos dos ancestrais e etc. Inclusive, nas festas em que os espíritos mais poderosos são homenageados, a música instrumental aparece bastante. Então, a música é usada para diversas coisas. A música na companhia da dança também é usada com diversos objetivos. Você viu aí festas de guerreiros, ritos de passagem, culto aos espíritos ancestrais, homenagem aos mortos. Então a música com a dança, ela é um instrumento muito utilizado pela cultura indígena, não só pela cultura indígena, mas também pela nossa, né? Não existe um dia que você caminhe pela rua que você não escute uma música. Às vezes uma música para fazer uma propaganda, às vezes uma música para fazer dançar, às vezes uma música só para ouvir, mas é difícil você passar o dia fora de casa sem que você escute uma música. Dentro de casa talvez até haja a possibilidade de você passar um dia sem ouvir uma música, mas fora de casa não existe, porque a música ela está na nossa cultura, ela faz parte do nosso povo, porque nós herdamos isso dos indígenas, nós herdamos essa valorização pela música dos indígenas, e aí nós acabamos usando a música para diversos objetivos. E agora, vamos falar um pouquinho sobre os instrumentos musicais? Vamos conversar um pouco sobre os instrumentos musicais? Olha o que o texto fala. Os instrumentos musicais indígenas apresentam imensa variedade e são confeccionados com os mais diversos materiais. Para confeccionar esses instrumentos são usados madeira, são usados bastões de percussão, sementes, fibras, pedras, cerâmicas, ossos, chifres, cascos de animais, ovos. Podemos dizer que existem 4 grandes grupos desses instrumentos musicais. São os idiofones, os membranofones, os aerofones e os zumbilhos, certo? Vamos lembrar de novo. Idiofones, membranofones, aerofones e zumbilhos. Então, esses vários instrumentos criados pelos índios são divididos nestas 4 categorias, certo? Lembrando mais uma vez, idiofones, membrafones, aerofones e zumbilhos. Vamos conhecer cada uma delas? Vamos conhecer um pouquinho de cada uma delas? Então vamos para os idiofones. Os idiofones são instrumentos cujo som é obtido por meio de vibração, percussão ou atrito. Como exemplo podemos citar chocalho, guizos, cabaças cheias de material e etc. Então, idiofones são instrumentos que nós podemos retirar deles o som vibrando, fazendo eles vibrarem. Então, existem aquelas cabaças com aquelas bolinhas que as pessoas vibram ela e ela sai um som. Existe aquele outro instrumento que inclusive não está nem aqui, mas lembra aquele tamborzinho que a gente vibra ele e também sai um som. Então, tudo isso são instrumentos idiofônicos que eles produzem sons quando eles são vibrados. Tá bom? Então ficou fácil aí os idiofones. Vamos ver um pouquinho sobre os aerofones. Os aerofones são instrumentos cujo som é obtido pela circulação do ar em seu interior e que se apresentam em grande quantidade e variedade. Como exemplos podemos citar buzinas, apitos e flautas. Estas últimas, as flautas, têm um destaque todo especial na cultura indígena, pois algumas são consideradas sagradas. Olha aí, os aerofones são instrumentos dos quais nós tiramos o som, fazendo com que dentro dele circule ar. Às vezes, geralmente soprando para dentro dele circular o ar, certo? Então, apitos, nós sopramos e o ar circula. A buzina, de certa forma, é soprado o ar dentro dela e também circula o ar e dali sai um som. E por último, as flautas. E as flautas são especiais, porque dependendo da cultura indígena, a flauta é considerada um instrumento sagrado. Olha a importância dos instrumentos para os índios. E continuando, nós vamos ver agora os zumbidores, certo? Os zumbidores são instrumentos cujo som é obtido quando são agitados no ar
tais instrumentos podem estar presentes em rituais funerais ou brinquedos de crianças. Então, os zumbilhos são instrumentos que, quando eles são agitados no ar, para um lado, para o outro, ou então assim, para cima e para baixo, eles produzem um certo som. E esses sons geralmente eles são usados em funerais ou então como brincadeira de criança, instrumentos para as crianças brincarem. Então, existem instrumentos que são produzidos especificamente para as crianças brincarem. Olha como é importante a música na cultura indígena. Os índios eles se preocupam em construir instrumentos para que as crianças possam, em suas brincadeiras, já iniciarem a reprodução de sons e provavelmente a reprodução de danças também para as suas idades. Tá bom? Então é importante demais a música, a dança e as canções na cultura indígena. E por último nós vamos ver os membrafones. Os membrafones são instrumentos cujo som é obtido pela vibração de uma membrana semelhante a tambores. Por essas características, acredita-se que passaram a fazer parte da musicalidade indígena após o contato com os africanos. Então, o nosso tambor, você deve lembrar, né, quando é 7 de setembro, tem lá os tambores e tudo, tem aquela parte branca onde se bate, aquilo ali nós chamamos aqui de pele, né? Geralmente se chama de pele. Ah, vou trocar a pele porque a pele rasgou. Então, nós chamamos aquilo ali de pele. Aquela pele, para os índios ali, eles colocam uma membrana, uma espécie de pele também, certo? E quando aquilo ali quando bate naquilo ali, produz um som. Por isso que o nome é membrafone, certo? Então, é como se fosse um tambor. Se você olhasse, você diria que era um tambor, mas provavelmente o índio vai ter um nome para isso ali. Não como um tambor. E muitas pessoas acreditam que os índios entraram em contato com os africanos. E com os africanos eles aprenderam a bater em tambor. E quando chegaram nas suas tribos, ou então enquanto permaneceram nas suas tribos, reproduziram um instrumento parecido com esse. Então são os membrafones. Então, olha o que nós aprendemos. Olha como foi rico o nosso aprendizado, certo? Então hoje nós aprendemos que, lembrando que nós já aprendemos, né, já encerrando a nossa aula, nós aprendemos que a musicalidade é muito importante para os índios. Nós aprendemos o significado da musicalidade para os índios, o significado espiritual da musicalidade para os índios, o quanto os índios valorizam a musicalidade. Nós aprendemos que a música ela está desde o menor até o mais velho. Nós aprendemos as diversas hipóteses que fizeram de como a música chegou até os índios, certo? Nós aprendemos também que a música, a canção e as danças são muito importantes para a cultura indígena. Nós aprendemos sobre os 4 tipos de instrumentos, né? Sobre as 4 categorias de instrumentos, que são os idiofones, os membranofones, os aerofones e os zumbilhos. Nós aprendemos isso aí, certo? Então, nós nos enchemos de conhecimento a respeito de música e dança indígena. Eu espero que vocês tenham gostado do tempo que nós passamos juntos. Eu espero que vocês tenham gostado do conhecimento que vocês adquiriram. E para nós exercitarmos esse conhecimento, nós ficaremos com as atividades da página 73 e da página 74, tá bom? Então fica para casa aí, fica para você fazer as atividades da página 73 e da página 74. Eu espero que você se divirta vendo o quanto você aprendeu. Tá bom? Então em breve nós nos vemos de novo. Um abraço!